Fala, doutores! Vamos começar mais um vídeo aqui e, por favor, ajuda de todo mundo para compartilhar, dar o like e não deixa de se inscrever e apertar no sininho para todas as notificações, vídeos novos, vocês terem acesso a todo o conteúdo que a gente está fazendo com muito carinho para vocês. Fala, doutores! Eu sou Ricardo Valente, médico oftalmologista aqui do Rio de Janeiro. Vamos continuar com a nossa série de conversas, trazendo, no momento, aí, médicos oftalmologistas que são exemplos para mim, que me modelam, que me trazem bastante motivação para continuar aí o caminho e seguir em frente, para a gente cada vez estar mais à frente. Espero que a gente consiga cada vez mais trazer convidados para acrescentar para vocês e para todo o público aí que está acompanhando a gente. Hoje a gente tem um fenômeno aí dentro da oftalmologia que, depois que eu recebi aqui o currículo dele, eu fiquei mais animado ainda para conversar com ele. Foi uma feliz indicação aí do Amaury, do Jonathan Lake, falou que eu precisava conversar de qualquer maneira com o Renan, que eu sinceramente não conhecia, e estou aqui muito motivado para ter essa conversa. Tudo bem, Renan? E aí, Ricardo, valeu, obrigado aí pelo convite, para mim também é um prazer estar aqui com você. Parabéns aí pela iniciativa, é muito importante a gente poder trocar nossas histórias, né, tentar incentivar as pessoas a trilharem caminhos aí diferentes ou diferenciados dentro da profissão médica. Não, com certeza. E hoje a gente tem muita história aí com o Renan, que trilhou um caminho e vem aí tendo uma caminhada aí nos últimos anos aí impressionante. Mas vamos deixar a conversa fluir. Vamos começar. Renan nasceu em Joinville, né, Renan? Em Santa Catarina. Isso, nascido, criado e atualmente estou aqui novamente. Ah, legal, né? Você é de família de médicos, né, Renan? Isso, minha mãe é oftalmologista, minha mãe é sócia do Hospital de Olhos, Sadala Mingani, até por isso que eu nasci aqui. Ela fez residência de oftalmologia na Unicamp, né, e aí foi convidada a compor a equipe do Hospital de Olhos nos anos 80, e por isso nasci aqui. Meu pai era cirurgião plástico e também veio para Joinville acompanhando minha mãe, e aí ficamos por aqui. Ah, você tem... Opa, travou um pouquinho aqui. Ah, não, Você estou te perguntou? perguntando, você tem irmãos? Sim, eu tenho uma irmã, ela é antropóloga na USP. Ah, Já diferente. ela já foi pelo caminho diferente. Tá, legal. E aí você estudou num bom colégio em Joinville, Renan? Como é que foi Sim, tua parte acadêmica? colégio muito bom. Desde o jardim de infância eu estudei nesse colégio, que é o Colégio Bom Jesus. Foi a primeira escola. Joinville é uma cidade com colonização alemã, então foi a primeira escola, a Deutsche Schule. Então, né, assim, um currículo bem pesado, escola bilíngue e realmente muito completo, assim, uma escola que eu gostei muito e fiquei desde ali do jardim de infância até o terceirão nessa escola. E você era um aluno diferenciado dentro da escola, um aluno mediano? Como é que você caracteriza aí esse teu momento escolar? Cara, eu era, assim, extremamente interessado, eu era o primeiro da turma, sempre fui, não gostava de tirar 9,5, assim, meu boletim tinha que ser 10, de cima até embaixo, era até meio, assim, meio chato, assim, que eu ia discutir com o professor, essa questão aqui tem duplo sentido, eu era mó chato, assim, mas ao mesmo tempo eu era nerd nos estudos, mas eu Aham. também era, assim, popular, no sentido de ter vários amigos, as pessoas gostavam de mim, não era aquele nerd excluído, pelo menos, né? E Entendi. assim, Não, legal. eu gostava realmente de todas as matérias, assim, então, até para mim, no momento que eu entrei na faculdade, entrei na medicina gostando, sabendo que era aquilo que eu queria, mas, honestamente, sinto falta das outras coisas que a escola te dava um conhecimento muito mais amplo, né? Você acabava fazendo de tudo ali, estudando arte, geografia, história, geopolítica, né? Depois disso, se você não continua estudando por fora, ou pelo menos se inteirando do mundo
aí você acaba virando um médico meio bitolado, né, que só fala de medicina. Então, acho que isso talvez é um ponto negativo da nossa formação universitária. Eu estive dentro de uma Verdade. universidade, mas dentro dos Estados Unidos você tem essa opção de estudar outras disciplinas, né, que seja, sei lá, filosofia, e no curso de medicina você acaba fazendo aquela grade e não consegue sair disso, né. E a escolha da medicina era meio óbvia por causa dos teus pais? Teve alguma pressão familiar para fazer medicina? Como é que foi o momento da escolha da carreira no vestibular? Certo. Eu não diria que teve uma pressão, mas teve uma influência positiva muito forte, né? Eu sempre vi meus pais super interessados e gostavam muito do que faziam, sempre trazendo casos, né? Aquela conversa, os dois cirurgiões, então, era os dois cirurgiões plásticos, inclusive, porque minha mãe faz a parte de oftalmoplástica, né? Uhum. Então, todas as refeições acaba caindo no papo da medicina e eles eram muito interessados, ficavam assistindo o vídeo de cirurgia, assim, na TV, ou acaba me juntando, desde criança, assim, acabava me juntando, ficava ali. Então, para mim foi algo natural, assim, a escolha da medicina. Também gostava muito de biologia, muito de química, então também ia bem no colégio, então para mim foi uma escolha natural, mas passou rapidamente pela cabeça fazer outras coisas, mas acabei ficando na medicina e feliz por isso também. Ah, legal. E dentro da questão de vestibular, você prestou só por aí, ficou aí pelo Paraná, Santa Catarina, pelo Sul, ou prestou para o resto do país e preferiu ficar por aí perto dos teus pais? Como é que foi isso? Uhum. Eu prestei mais Curitiba, as três de Curitiba, então Federal do Paraná, PUC Paraná, Evangélico, e, se eu não me engano, também prestei Unifesp, Escola Uhum. Paulista, e Unicamp também prestei, mas eu fiquei na PUC Paraná. Tá, e aí foi uma boa escolha. O período de faculdade Foi, foi com certeza, uma. E com foi certeza. uma desculpa de interromper, mas foi Ah, nada, que não. isso? Foi uma escola mais abrangente. Você já tinha já foco em oftalmologia, você fez uma faculdade focada na medicina em geral. Como é que foi esse momento? Uhum. A PUC Paraná é uma universidade bem antiga, né? Assim, dentro de Curitiba, ali do Paraná, é com certeza das mais tradicionais. Escola muito boa, faculdade muito boa, professores ótimos, uma rede de hospitais, escolas, assim. Então, não tem do que reclamar. A faculdade realmente foi excelente. Fiz também grandes amigos, né? E eu tentei não focar, né? Apesar de ter influência em casa para fazer a cirurgia plástica, para fazer oftalmologia, porque teria ali um caminho mais trilhado, né? Além do que são duas especialidades muito boas, né? Eu fui privilegiado desse tanto, né? De poder optar, de certa forma, por duas especialidades bem boas. Mas eu tentei não focar. No início, achei que eu ia fazer cirurgia geral, fiz estágio em hospital de câncer. Depois, com o tempo, fui ficando mais entre a cirurgia plástica e a oftalmologia, assistindo cirurgias, tanto com meu pai como minha mãe, vindo aqui no Sadala, acompanhava Ramon, fiz trabalho científico com o pessoal aí do hospital, acompanhava as aulas e fui me interessando cada vez mais pelo oftalmo, por vários motivos, porque, assim, mas principalmente o que eu acho que é o mais interessante do oftalmo é o fato de a gente deter toda a cadeia, né, do cuidado. Então, tem a clínica, tem a cirurgia, tem os exames, diagnóstico, a questão da ciência, da tecnologia, da inovação, que é muito rápido, né? Os procedimentos rápidos que entregam um resultado impressionante logo no dia seguinte. Então, essas foram as coisas que foram me fazendo ir mais para o caminho do oftalmo. Além do que, lógico, ter oportunidade de trabalhar no Hospital de Olhos Sadala Mingani, que é uma referência e para mim sempre foi um sonho que foi sendo construído ao longo do tempo. A parte de tecnologia sempre teve no teu DNA? Você sempre teve bastante acesso e facilidade à tecnologia? Certo, nada demais, assim, eu nunca programei,
mais um interesse mesmo, mais um real interesse, e aí foi aflorando mais à medida que eu fui fazendo a residência e fui vendo problemas assim, e que eu fui pensando, criando um mindset muito de criar soluções para problemas dentro do serviço ali, de um hospital público, né? E na época, isso era 2014, 2015, estava começando a onda de se falar em startups na área da saúde, e aí fui estudando esse tema, design thinking, inovação, e fui ficando cada vez mais interessado por esse caminho de empreendedorismo. Acredito que, assim, a medicina, ela é uma especialidade muito completa, né? Ela nos enche de propósito e ela nos faz desenvolver muito o lado do conhecimento técnico, né? Do intelectual, também da destreza manual, tem esse lado artístico, né? Da cirurgia, com certeza do lado humano também, né? Desenvolve muito o lado humano, da empatia, da conversa com o paciente, mas acho que ainda na formação médica não se desenvolve tanto a área criativa, né? A área de você pensar fora da caixa, e aí, como eu falei, né? Na escola, eu gostava muito das disciplinas também mais voltadas à criatividade, e depois, né, durante a faculdade, isso é ceifado, né? A faculdade de medicina, como ela é hoje, ela te faz caminhar ali, e tem que ser, né, baseado em evidência, né? protocolos, decoreba, mas quando abriu essa oportunidade para mim de me dedicar também à área da inovação, do empreendedorismo, e que isso poderia, inclusive, me trazer uma renda no futuro, né? Então, eu fui estudando cada vez mais essa área e hoje faz parte aí do meu dia a dia. Eu divido o consultório, o centro cirúrgico e dedico alguns períodos da semana também para a inovação. Legal pra caramba. Em relação à escolha da oftalmo, quando é que veio a certeza dentro dos 6 anos da faculdade de medicina e como é que foi a escolha de migrar para São Paulo e fazer a residência na Santa Casa? Legal. Então, assim, acho que foi mais ou menos no 4º para o 5º ano, do 5º para o 6º, que eu comecei, no 5º ano eu comecei a me envolver mais ali no Sadala, participar dos congressos, mandar pôster para os congressos, ir nas aulas, assistir cirurgias, e aí do 5º para o 6º ano, eu falei com o Ramon Gunning, meu amigo aqui, e ele tinha feito o fellow em Harvard e depois ele foi para Chicago. Ele foi fellow de um professor chamado Dimitri Azar, que hoje é inclusive o head de oftalmologia do Google, né? Então, do 5º para o 6º ano, o Ramon descolou esse estágio para mim lá em Chicago. Na época ele estava em Chicago, ele já era o head do departamento de oftalmologia. Então, eu passei as minhas férias ali 2 meses acompanhando o Dimitri Azar, em Chicago, de 2009 para 2010. E aí lá foi assim... No final da faculdade? Do 5º para o 6º ano. E aí isso acho que foi o carimbo, assim, porque aí eu entrei em contato com o mundo, assim, muito de ponta da oftalmologia. Primeiro dia que eu cheguei no laboratório, ganhei um calhamaço, assim, de artigos para estudar a bioquímica da córnea, negócio de receptor do VEGF-D, que faz vasos linfáticos da córnea. Então eu tive que estudar muito a fundo e também participar dos Grand Rounds da Universidade de Chicago, Universidade de Illinois em Chicago, né, UIC, e ficava às vezes até 2 da manhã. Assim, o cara é muito gênio, né? Ele pensa demais fora da caixa, ele desenvolve teorias, ele tem uma quantidade enorme de patentes, tanto que depois ele foi chamado para ser o head do Google, né, de oftalmologia. Então, a gente ficava, às vezes, até meia-noite, 1 hora, discutindo teorias. E acho que foi até por isso que eu fui muito para o caminho da inovação, assim, de pensar, sei lá, ficar sempre pensando no que é possível, né, em desafiar o status quo e tal. Então, acho que eu também devo essa veia de inovação a esses mestres que eu tive aí ao longo da vida. E aí, depois, terminei a faculdade... Não, deixa eu só pontuar só um detalhe aqui, que é o que eu sempre vejo aqui nessas conversas. Sempre tem muita gratidão, né? Obviamente que aí tem os seus pais aí na história, mas aí
você aí já tem esse teu amigo e mentor, né? Ramon aí te abriu umas portas e te ajudou de uma forma completamente diferenciada, né? Podemos dizer assim, né? Com certeza, com certeza. Não, e até hoje, né? A gente está sempre aí trocando ideia, discutindo caso, um grande parceiro aí. E conheço de criança, né? Então é muito amigo mesmo. Ah, legal, bacana. Ah, e aí E Santa Casa, vamos nós. então, daí no final da faculdade de medicina, já tinha certeza que ia fazer oftalmo, né? E aí eu queria ir para São Paulo de qualquer forma, então só prestei prova de residência para São Paulo, Santa Casa, USP, Unifesp e Unicamp. Aí passei na Santa Casa, então terminando a faculdade de medicina, ali começando em 2012, eu comecei a residência na Santa Casa de São Paulo, também devo tudo à Santa Casa, grande escola, grandes mestres, grandes amigos que eu fiz lá. A Santa Casa também muito integrada, né, a toda a comunidade de oftalmologia ali em São Paulo, acabei conhecendo muitas pessoas de outras escolas ali em São Paulo, da Unifesp, da USP, inclusive o Jonathan Lake, que me indicou aqui, ele era meu professor de catarata lá também, e aí, depois Volume terminando cirúrgico bom, como é olha, que você era na residência? Não gostava de operar, operava bastante, como é que era isso? não, eu gostava muito de operar, mas não teve um volume enorme, assim, no meu ano teve justamente uma queda, o SUS começou uma crise atrás da outra, teve uma queda no volume de catarata, mas deu para aprender legal, assim, só não era o volume gigantesco que tinha na Santa Casa nos áureos tempos da catarata, assim, que cada residente saía com 400, que sei lá quantas, ou cataratas, né? Saía ali com 150, por aí, deu para aprender. Entendi. E aí, tanto que ao final da residência, eu fiz R4 de catarata, justamente porque eu queria refinar ainda mais o procedimento cirúrgico, né? Eu tinha essa certeza que eu vinha operar catarata no Hospital de Olhos, aqui em Joinville, que eu ia vir para um contexto que não seria permitido grandes Competição difícil. complicações, exatamente, competição difícil, grandes cirurgiões, né? Aquele procedimento de cirurgia refrativa, né? Cirurgia de catarata com fins refrativos, dominar toda a questão de lentes multifocais, histórica, cirurgia refrativa. Então, quis fazer um R4, né? E foi num ano, foi 2015. Fez na USP, né? Fiz na USP, foi num ano interessante para mim, porque eu fiz uma pós-graduação em córnea na Unifesp, que foi ao longo do mesmo ano, assim, eram aulas quinzenais que tinha na Unifesp, também com grandes professores, e aí um desses encontros lá na Unifesp, nessa pós-graduação, que pavimentou o meu caminho para Harvard. O Dr. Roberto Pineda era um dos professores convidados desse curso. Ah, que legal. E aí eu era muito fã dele, não só por ser um cara de Harvard, mas porque ele era um dos principais líderes lá da área de oftalmologia da Orbis, né? Que é aquela ONG que tem um hospital itinerante, um hospital flutuante, que é um avião, um hospital de olhos, um avião que eles vão indo para locais muito pobres, na Ásia, na África. Então, eu também me interessava muito por essa área de trabalho voluntário, de viajar, operando catarata em locais bem pobres, né? E aí, conversei com ele ali no café, trocamos e-mail, eu já ia voltar para Chicago, já estava combinado lá com o Dr. Dimitri, acabei mantendo a relação, né? Então eu falei, vou voltar e ficar mais uns 2, 3 meses, e aí e-mail, troquei currículo com o Pineda, e ele me aceitou lá. Então eu fiquei uns 2 meses lá com o Pineda, no início de 2016, aí foi lá que eu participei de um hackathon, que é uma maratona de inovação no MIT, que bom, MIT eu acho que não precisa falar o que é, melhor universidade do mundo, que eu tinha, assim, para mim, que, puta, assim, só gênio que entrava naquelas portas, né? E aí teve esse hackathon, na época foi o maior hackathon do mundo, 200 participantes, pessoas de mais de 20 países, acho que 500 participantes, pessoas de mais de 20 países,
pensando e criando grupos multidisciplinares para solucionar... Hackathon, eu acho que vale da gente parar aqui. Hackathon, eu posso caracterizar como uma feira de inovação e tecnologia, de desenvolvimento de novas ideias e resoluções de problemas, como você bem falou que gostava de fazer no início da tua carreira. Perfeito. Podemos definir assim? Eu só trocaria feira por uma maratona. É uma maratona legal. De inovação. Assim, você tem que formar grupos no início, na sexta-feira à noite. Você tem uma ideia... Sem conhecer ninguém. Não conheci ninguém. Eu fui selecionado para ir, junto com outros 500 participantes, e aí teve umas palestras do Head de Inovação da Microsoft, um cara da Pfizer, né? E aí que eu comecei a falar, nossa, é um mundo à parte, né? E que vai transformar a medicina para sempre nos próximos anos, né? Então foi aquele, tipo, boom, né? E aí eu tinha uma ideia. Mas isso, Renan, você então tinha ficado esses 2, 3 meses lá em Chicago, inicialmente, né, no final da faculdade, e fez toda a tua formação dentro da oftalmologia, dentro desse quarto, nesse teu R4, né? Isso. E você conseguiu fazer contato para ir para Harvard. Isso. Aí em Harvard você foi para ficar quanto tempo? Fiquei 2 meses. 2 meses. Observando o Pineda de noite. Legal. E aí, nesses 2 meses que apareceu a oportunidade... Como é que foi essa questão desse processo seletivo? Então, é super interessante essa história. Na verdade, eu sabia que o MIT tinha um grupo de inovação em saúde, que é o MIT Hacking Medicine, através do Paulo Shore. Porque o Paulo Shore tinha falado num encontro lá na Santa Casa, inclusive que ele foi palestrar sobre inovação, e ele falou, e eu já era um tema que estava me interessando, né? Então, e aí eu assisti um TED Talk da Lina Colucci, que depois eu fui descobrir, não vou falar agora ainda, vou falar mais para frente. A Lina Colucci falando sobre Why We Should All Hack Medicine, né? Então, ela fala dos motivos por que as pessoas têm que começar a pensar em inovação para a saúde, né? Porque, afinal, é uma coisa que impacta todo mundo, e contando alguns cases lá do MIT. E aí, o que eu fiz? Eu estava lá em Boston, Hospital de Olhos de Harvard, né, que é o Mass Pioneer, cruzando a ponte do MIT, então só tem um rio dividindo os dois campos. E aí eu pensei, porra, tô aqui, vou mandar um e-mail para esse pessoal do MIT Hacking Medicine, falando que eu tô aqui, ver se eu posso participar de alguma reunião deles, sei lá. Aí eu mandei o e-mail para eles, e falando que eu tinha visto o TED Talk deles e que eu meio que participava de um grupo semelhante, que era o Mad Hacker, né, aqui em São Paulo, do Paulo Shore. E aí ela falou, me responderam em português, era a própria Lina Colucci, ela é brasileira, fez doutorado em Duke, em engenharia, e depois ele estava fazendo doutorado sanduíche Harvard MIT, na área de inovação e saúde. Então, ela falou, claro, você pode participar, mas você tem que se inscrever no nosso hackathon, que vai ser agora no final de abril. E assim, olha a coincidência, era meu último fim de semana em Boston. Então, foi no meu último fim de semana, eu participei, cheguei lá com uma ideia que nasceu das minhas frustrações dentro da Santa Casa, pelo tanto de criança amblíope, né, que chegava com estrabismo, e eu falei, não, isso aqui não está certo, a gente precisa resolver de alguma forma, a gente precisa triar as crianças de uma forma mais sistemática, em escala, né. E aí eu tive uma ideia, trouxe essa ideia lá pro MIT, consegui formar um grupo com um desenvolvedor de software, uma designer e uma outra que era de negócios, todos 2 americanos e uma chinesa, e a gente, no fim de semana, a gente desenvolveu o projeto, e aí, para minha maior surpresa, a gente ganhou o primeiro lugar. Pô, que legal, parabéns. Não, coisa de filme, assim, até hoje eu não acredito. Aí de lá eu comecei, eu gosto dessa área de inovação, tenho algum talento, né? Ganhei um prêmio no MIT, algum talento eu tenho para isso. Tem ligação com eles ainda? Com esse grupo, muito pouco. De vez em quando a gente troca um e-mail, assim, para saber como tá, mas a gente não tem muito, não. E aí, cara, daí minha cabeça ficou a mil, assim. Aí comecei a ver como que eu poderia implementar esse projeto que eu desenvolvi lá no MIT, né? Que basicamente
é um óculos de realidade virtual integrado com um sistema de eye tracking, né? Então uma câmera para cada olho, que então estímulos visuais são apresentados na tela e o eye tracking vai pegando se um olho desvia mais do que o outro, tá aí o diagnóstico de estrabismo, e aí isso fazendo de uma forma gamificada, né, para que as crianças achassem que aquilo era um jogo, né. E aí eu fundei uma empresa, que é a Verai, em parceria com uma empresa de São Paulo, que já há 15 anos faz jogos, plataformas lúdicas para impacto social, e a gente criou essa unidade de negócio dentro da Ilúdica, que é a Verai, e a gente já fez não só essa prova de conceito do óculos de realidade virtual, mas outras plataformas online para testes visuais em escala. Então, isso hoje é uma empresa que eu tenho, né? Hoje você comercializa já esse produto? Isso, até agora a gente trabalhou muito com ONGs, né, com SAS, fazendo campanhas de mutirões. Aqui em Joinville, esse fim de semana agora terminei um mutirão que a triagem foi digital e aí depois os casos triados foram para o hospital para a gente fazer os exames completos, né? E a gente está aí, em breve eu vou anunciar aí para a comunidade oftalmológica. A gente está fechando aí fizemos pivotamos o negócio recentemente, então não vou dar spoiler aqui. Pô, legal, não, bacana. Mas me diz uma coisa, quando você estava lá em Boston, você, obviamente, que estava objetivando voltar para Joinville, trabalhar no Sadala e Sim. tudo mais. Sim. Aí, provavelmente, você teve essa oportunidade, né? Eu não sou muito adepto às coincidências, eu acho que você estava preparado na hora certa e as coisas aconteceram, né? E aí, provavelmente, tua cabeça explodiu, né? Como é que foi qual era o planejamento depois disso? Como é que foi? Para onde eu vou? O que eu vou fazer da minha vida? Eu tenho que voltar para Joinville ou não? Perfeito. Ficou em dúvida? Vou morar nos Estados Unidos? Não, e você sabe que quando anunciaram que a gente tinha ganhado, começou um monte de gente começou a vir falar comigo, me entregar cartão. Não, porque eu sou de uma incubadora lá do Texas, vai incubar com a gente, não sei o quê. Eu falei, cara, daí realmente eu fiquei assim, e agora, né? Que caminho que eu tomo, né? Mas assim, eu já tinha fechado um programa de 1 ano de fellowship na Espanha, começando poucos meses depois. Então, eu não ia abandonar todo, já tinha bolsa, já tinha tudo, apartamento. Não, eu falei, não, eu vou levando. E, assim, outra coisa que pesou é o seguinte, eu entendia que eu queria desenvolver isso aqui no Brasil, que era onde o impacto social ia ser maior, onde já tinha toda a estrutura de um hospital, como o Sadala, para a gente fazer a prova de conceito, a validação. Isso é muito caro, você fazer a validação nos Estados Unidos. Você precisa captar muito recurso, e aí você já não é mais dono do negócio, né? Você começa a fazer Series A, e já, quando vê, você já não manda mais nada na tua empresa. Então, eu falei, não, vou com calma, vou desenvolver isso no Brasil, lá no Sadala, gerar impacto social no Brasil, e acho que foi a escolha certa. Então, eu fui para a Espanha, fiquei mais 1 ano lá, fazendo fellow em cirurgia de catarata, cirurgia laser, publicando, escrevendo artigo, capítulo de livro, e aí voltei para o Brasil em 2017, final de 2017, para trabalhar aqui em Joinville, no Sadala. Sua passagem em Alicante, que Alió é outro fenômeno também, né? Você também, Sim. Meu Deus do céu, né? Caramba, eu tô no currículo. Então, mas é isso que eu falo, assim, eu tive vários mestres e todos com uma visão assim de desafiar, de inovar, tal. Então, acho que não podia dar em outra coisa também. E essa ida para a Espanha, para Alicante, teve influência só sua? Teve influência do Pinheiro, influência do Ramon? Como é que foi isso? Olha, a influência foi muito do Paulo Dantas, que ele era meu professor na Santa Casa, e eu cheguei para ele lá no R3, não, eu quero ir para um lugar, eu já tinha ido para Chicago, já tinha também meio certo. Eu falei, quero morar na Europa um tempo, onde que eu vou na Europa? Daí ele falou, acho que você devia mandar currículo para o Alió. Aí depois eu descobri que no Alió era um fellow prático também, né? Então eu operava refrativa lá, eu atendia paciente, então era um fellow muito completo, porque ele era teórico e prático, né? Outros lugares eu ia ficar mais em laboratório, como eu já tinha tido essa experiência de laboratório em Chicago, eu queria fazer... E aí outra coisa que pesou para mim
foi que o Alió, ele tem uma fundação que ele vai para a África, para o norte da África, na Mauritânia, fazer mutirões de catarata. Então, eu queria realizar aquele sonho, né, de ir para a África operar catarata. Então, também fui e fiz isso, né? Eu fui para a Mauritânia com o Alió, ficou lá 10 dias operando catarata pro pessoal do deserto. Oh, que legal. E você conseguiu participar também de algum projeto com Pineda? Ou não? Não, com o Pineda, ele, na época, eu acho que ele já estava saindo da Orbis também. Entendi. Mas o Pineda é muito querido, né? A gente sempre conversa, de vez em quando ele manda mensagem, e aí, como é que você tá? Ele é muito atencioso, muito legal. Não, com certeza. Só fenômeno aí de toda essa tua caminhada que você tem contado. E a questão de línguas? Você está muito poliglota aí no meio dessa história toda. Quando do fellow lá na Espanha, é basicamente espanhol ou você se virava com o inglês? E o teu inglês é desde escola? Como é que foi o desenvolvimento aí de língua dentro da tua história? O inglês, para mim, sempre foi natural, porque desde os 3 anos minha mãe colocou em... eu estudava inglês, fazia escolinha de inglês em períodos alternativos, né? Então, ali 3 vezes por semana. Então, fui meio que alfabetizado já nas 2 línguas, né? Em português e inglês. Então, e aí eu já tinha feito intercâmbio, já tinha morado no Canadá, tal. Então, o inglês nunca foi um problema para mim, é bem natural. Aí o espanhol, que eu fazia um portunhol, né? Então, para ir para a Espanha, eu tive que estudar, prestar prova. Lá era tranquilo não ter espanhol, na verdade, na prática, você se virava totalmente com inglês, para questões de científica, dentro do laboratório de pesquisa, mas com os pacientes você tinha que falar espanhol, né? Então, eu fui desenvolvendo meu espanhol lá. E você fazia todo clínico cirúrgico nesse teu fellow era literalmente completo. A cirurgia só de superfície, né? Só laser, na verdade. Tá, LASIK e entendi. PRK. Intraocular, catarata, a gente não fazia. Só em coelho. Tá, entendi. Pô, bacana. Aí você volta, quando que foi a data que você falou, né? Você volta aí da Espanha? 2017. Final de 2017. 2017. E outro ponto, que é, de certa forma, delicado, mas, poxa, super relevante aqui para a gente colocar. Em relação à questão de parte financeira, você sempre teve auxílio dos teus pais para fazer essas viagens? Você sempre buscou bolsa? Como é que você vê isso aí para o pessoal que está escutando a gente, de viabilidade para uns e para outros? Eu sou eternamente grato aos meus pais, que eles nunca pouparam esforços para que eu pudesse estudar full time. Realmente eu nunca tive sou super privilegiado nesse sentido, nunca tive que trabalhar assim, dava uns plantões ali durante a residência para ter um troquinho a mais, mas nunca dependi disso. Quando fui fazer os estágios, não tinha bolsa, né, pelo menos não em Harvard, não em Chicago. No Alió, ele dava apartamento e o custo de vida lá em Alicante era bem baixo, assim, então era tranquilo lá. É uma realidade de uma realidade de outras, né? Que é Sim, a vida de cada um e característica de cada um, né? claro. Aquela história que a gente estava conversando, que o objetivo é modelar, né? Não é que só exista um caminho a ser feito, mas não necessariamente porque você foi para um caminho, as pessoas têm que ir atrás. Né? Claro, certo. E aí, quando você voltou com a faca nos dentes, né? Super competente, cheio de inovação e história para implementar, botou Joinville de cabeça para baixo. Né? Então, você sabe... Ramon ficou com medo de você, né? Capaz, imagina, tá em outro nível. Não, então, então, ali no Sadala é muito família, assim, sabe? A gente sempre se ajuda muito, né? Então, quando eu cheguei, falei, pô, tô muito animado com essa questão de inovação, e a gente tinha ali um centro de estudos, então já me colocaram, então você pode tocar aqui a área de inovação, e aí foi bem na época em que houve a associação do Sadala com a Opt, né? Na época era HO Brasil. E aí... Isso a Opt já estava já junto com o Sadala? Não, quando sim, você voltou? Sim, tinha acabado de associar, né?
Então, sempre aqui, ó, deixa eu só colocar aqui, Renan, porque eu acho que sempre é importante, né? Algumas pessoas não conhecem, né? Não necessariamente a gente está só com uma aqui, audiência aqui de oftalmologistas, né? E às vezes mesmo dentro da oftalmologia, muita gente aí está aí se familiarizando, né, com essa mudança, né? Mas a Opt hoje é o maior grupo oftalmológico sul-americano, né? Estamos em processo de crescimento, né? E o Hospital de Olhos Sadala faz parte aí do grupo, né? E o Renan, como bem falou aí, vem fazendo parte aí. Hoje da Opt, né? Não temos mais essa divisão, né? Isso, assim, obviamente, para o contexto regional, né? Hospital de Olhos, eles, assim, o grande público nem sabe o que é Opt, assim, apesar de ter a marca, né? Mas como empresa, hoje todos somos Opt. E aí, vamos lá, te cortei, continua, como é que foi a tua colocação aí dentro dessa área de inovação dentro do Hospital de Olhos e dentro do Grupo Opt? Então, aí você falou que eu coloquei Joinville de pernas para o ar, mas assim, Joinville é um mercado super maduro de inovação, é um polo de tecnologia, sempre foi, e nos últimos anos tem crescido demais, assim, aqui por exemplo, a densidade de startups em Joinville é entre as 5 maiores do Brasil, em termos de tamanho da população, né, não é uma cidade tão pequena, 600 mil habitantes, então já existe um ecossistema muito forte, e aí, exatamente, quando eu voltei para Joinville, assim, inovação você nunca faz sozinho, né? Se você achar que vai fazer um departamento de inovação dentro da tua empresa e que isso vai dar em alguma coisa, tá por fora, não entendeu que inovação é um fenômeno de inteligência coletiva, colaboração, de ecossistema, né? Então, eu apostei desde o início num sistema de inovação aberta para a gente, né? Aproveitar o que o ecossistema já tinha de força e tentar entender o que tinha de inovação em saúde. E Joinville, apesar de ter grandes empresas em saúde, não só prestadores, mas operadoras, empresas de tecnologia, TOTUS, por exemplo, é daqui, o braço de tecnologia da Unimed, que é a FESC, é aqui, tem grandes grupos de farmacêuticas, enfim. Comecei a juntar essas pessoas, né, para a gente criar um grupo de inovação em saúde em Joinville. A gente começou a fazer meetups ali no auditório do Sadala, sobre inteligência artificial na saúde, fomos criando uma comunidade que tinham interesses mútuos, né? E aí a gente criou, aí no início de 2018, a gente fez um Hack Day, que é um dia de hackathon, né, no Sadala. Eu convidei algumas empresas de tecnologia e design, e a gente fez uma brincadeira lá, e aí a Opt ficou sabendo, né, que estava rolando. Teve boa aceitação, Renan? Teve ótima aceitação, então já ficaram sabendo que estava tendo esse movimento aqui em Joinville. Poucos meses depois, teve a Opt, na época, Agora Brasil, fez um evento, um off-site na Bahia, pegamos um resort lá, chamamos os sócios para fazer o lançamento da marca, da Opt, e aí o Amaury me convidou para falar sobre inovação nesse encontro. E aí eu apresentei, né, o meu entendimento de inovação e minha experiência que eu tive no MIT, etc, tal, e o que a gente tinha feito lá, esse Hack Day no Sadala, e foi super bem recebido, todo mundo adorou, tanto o corpo de diretores, os C-levels e também os médicos sócios, né? E aí, ali mesmo, o Amaury subiu ali no palco e me convidou, falou que estavam iniciando um comitê de inovação da Opt e me chamaram para ser o presidente do comitê de inovação. Então, aí foi que começou, no início de 2018, e aí, desde então, a gente tem um grupo super ativo, que a gente faz encontros aí, tem um grupo de trabalho, né, que é encontros semanais, e outro que é mais pro corpo administrativo ali a cada 2, 3 meses, que a gente define as estratégias de inovação, né, o que a gente quer ser. Hoje isso é muito importante para as empresas, né, a questão de transformação digital. Então, isso é levado muito a sério ali dentro, a gente tem muito espaço para criar, para errar, para conversar com o ecossistema, e aí a gente criou esse programa aqui, que eu estou tapando aqui, que é o Hack Vision, que é um programa de inovação aberta. Foi um evento que foi em setembro do ano passado, então um hackathon, só que voltado, a mesma metodologia do MIT que eu vi, só que voltado para criar soluções digitais
para a promoção da saúde visual e prevenção à cegueira. Então, chamamos ecossistema. Setembro de 2019, né? Isso. Então, foi um hackathon, né, com alunos de tecnologia, design, mentores de várias empresas, e também, em paralelo, houve uma conferência, né, um simpósio de inovação em saúde. Convidei aí vários amigos, mais de 30 palestrantes nacionais e internacionais das áreas de transformação digital da saúde. Isso foi em setembro. E aí, o que a gente fez, né? Ao invés de ser só um hackathon de fim de semana e depois os projetos não teriam continuidade, a gente criou um programa de extensão universitário. Então, esses alunos foram incubados no hospital e, por 6 meses, tiveram ciclos de mentoria para desenvolvimento de produtos que hoje são utilizados ali no Sadala. E agora a gente... Sim, foi muito legal a experiência, e agora já fica o convite aqui, dia 19 de dezembro, daqui a 2 semanas, vai ter a nossa conferência digital. Esse ano a gente tentou postergar ao máximo para fazer o evento presencial, mas a gente vai fazer a conferência digital no sábado, dia 19, e depois, mais para frente, em março, se Deus quiser, a gente faz o hackathon presencial lá, mão na massa com a galera. Poxa, que bacana, parabéns, Renan. Pô, muito legal. E me diz uma coisa, Joinville está aí como um polo, né? A gente tem aí um polo de tecnologia em Minas também, né? Mas o Sul está bem aí como vanguarda nessa parte de tecnologia. E você provavelmente ainda, mesmo em Joinville, ainda vê muita oportunidade, né? Muito caminho ainda para a gente trilhar e melhorar nesse universo novo. E aí, trazendo para o Brasil, nem se fala, né? Com certeza, e a gente está criando um hub de inovação em saúde dentro de um parque tecnológico aqui em Joinville, que é justamente e o tema desse hub vai ser cidades inteligentes, né? Cidades inteligentes voltadas à saúde, né? Como a gente consegue interconectar através de interoperabilidade os diferentes agentes de saúde, criar protocolos, assim, tratar as pessoas como pessoas integradas, né? Hoje o nosso paciente diabético, por exemplo, ele vai no endócrino, ele vai no oftalmo, ele compra medicamento Eu sou. Ah, você é diabético? Então você sabe o drama que né? Você tem Com certeza, total, prontuário em cada lugar, como se você fosse um Frankenstein, né? Com cada parte do teu corpo tá num lugar, quando na verdade não é. Então, justamente a gente está juntando os players da cidade e de tecnologia e de inovação para a gente pensar o que é uma cidade inteligente, né? Uma cidade humana inteligente que pensa, que tem os dados organizados para pensar a saúde da população de forma mais efetiva, né? De forma mais criativa também. Sempre pergunto para todos os convidados aí que estão passando aqui pelo Fala Doutores em relação à questão de propósito, né? Você bem colocou que a medicina, de certa forma, facilita um pouco a gente, né? Nessa questão de encontrar propósito, de ajudar o próximo, né? De trazer um benefício para os nossos pacientes. Como é que era essa questão de propósito no início da tua caminhada e como é que você vê isso hoje, depois dessas reviravoltas aí que você teve na tua vida? Certo. Eu acho que eu não só estou cumprindo o meu propósito, né, o que eu esperava que seria o propósito de um médico, oftalmologista, então, hoje ali no consultório e fazendo cirurgias e devolvendo a visão das pessoas, né, que acho que é o propósito básico de um oftalmologista, mas eu ainda tive a felicidade, tenho essa felicidade diariamente de estar trabalhando com inovação que catapulta esse propósito para proporções ainda maiores, né? Então, através da inovação, eu falo para meus amigos que são engenheiros de computação, que trabalham aqui com a gente, eu falo assim, você quer salvar a vida de verdade? Então, não faça merda, você está no lugar certo, você vai desenvolver sistemas inteligentes, algoritmos, que vão poder salvar vidas em escala, né? Então, acho que isso, em relação ao propósito, eu não só estou cumprindo, mas estou realmente excedendo e podendo maximizar o meu propósito como médico através da inovação, das plataformas digitais. E me diz uma coisa, Renan, 2025, Jonathan pediu para mim para ser 2010. Ele falou, não, tem que pensar 10 anos para frente. Eu venho colocando uma pergunta mais fácil que nesse meio desse
nesse ano de pandemia aí, tá difícil de fazer planejamento estratégico, mas vamos lá. Renan, em 2025, como é que você vê aí você aí 5 anos na frente? Cara, olha, eu acho não. Minha empresa vai ter decolado, eu Deus vou, quiser. vai, aham. Então, você de fato empreendedor na área da saúde, tecnologia, e inovação em saúde, podendo aí impactar ainda mais vidas, trabalhando na Opt, aumentando cada vez mais o alcance, fazendo a oftalmologia ser cada vez mais acessível para todos do Brasil, com a melhor qualidade. Então, é assim que eu me vejo. Pô, muito legal. Renan, obrigado, cara. Parabéns aí, de verdade, cara. Poxa, obrigado pelo teu tempo. Foi assim um prazerzão, uma surpresa imensa conversar contigo e espero que a gente possa se conhecer aí pessoalmente, passando aí essa confusão, tá? Suas considerações finais aí e de verdade, obrigado aí pelo teu tempo. Ô, Ricardo, eu que agradeço, muito obrigado aí pelo convite, para mim foi um prazer também, e com certeza vamos nos encontrar aí na hora que essa loucura passar, vamos nos encontrar aí nos congressos, ou você pode vir para o Hackvision também, ano que vem, em março, vai ser a inauguração do nosso hub anexo à Smart Clinic da Opt, né, onde a gente vai realmente testar esses novos modelos de atendimento, teleoftalmologia. Então, você já é meu convidado aí para vir em março para a inauguração. Aí, se Deus quiser, a gente vai poder pegar um voo. Com certeza. Então, fechado. Se encontra mais para frente, então. Combinado. Renan, um abração, cara. Parabéns. Valeu, Obrigado Ricardo. aí. Tudo de bom. Valeu. Tchau, Prazer. tchau. Valeu.